E aí, pessoal, hoje eu vou falar sobre o que foi tratado na nossa última aula de História da América na FASU. Mais especificamente, tratamos na última aula o puritanismo e as bruxas de Salem. Aí você vai pensar assim, pô, é bruxa? Mas isso não é coisa de filme de terror? Esse negócio não existe. Bem, eu vou demonstrar para vocês que o negócio não é bem assim. Mas antes disso, vamos começar a história do começo, né? Bom, a gente começou a falar sobre a migração para o que a gente chama de América Inglesa, que veio a se tornar depois Estados Unidos, no final do semestre passado, né? Vimos ali que a colonização dos Estados Unidos ela começa a se dar em 1608, em que o pessoal da companhia de comércio chamada Londres, eles vêm para o que hoje é a Virgínia e assentam uma colônia que eles batizam de Jamestown, passam uns perrengues lá. Então, tem a ajuda dos índios, depois tem uns rolos lá e tal. Bom, hoje a gente vai falar sobre um outro momento da colonização dos Estados Unidos, que é quando a companhia de Plymouth chega mais ao norte do que chamamos de América Inglesa, no primeiro momento, que os Estados Unidos nem sempre teve esse tamanho. E eles vão chegar em 1620 em Plymouth, mas a colonização só vai mesmo ter um boom 10 anos depois, quando eles chegam onde hoje é Boston, que fica na Massachusetts Bay. É aí que vai acontecer a nossa história. Mas antes de falar sobre as bruxas, é necessário falar sobre quem que é esse povo que chega aí nessa região. Bom, os caras que vêm em 1620 no Mayflower, eles são chamados de puritanos. Os puritanos são protestantes, dissidentes, né? Porque na Inglaterra o que manda é o anglicanismo, que é uma religião também que contesta dogmas do catolicismo. E eles são minoria lá, eles são perseguidos. E aí, invocando aquela ideia da Bíblia, da Terra Prometida e tal, eles resolvem partir para uma outra terra para começar do zero. Então eles vieram para cá para começar uma nova vida, né? Que é um fenômeno diferente do que se observa em outros modelos de colonização. Então os caras vêm para cá, né? E eles criam um modelo de sociedade que reproduz aquilo que eles viviam lá na Europa. E eles eram caras estudados, né? Ao contrário do que prevalecia na colônia de Jamestown. E eles eram pessoas que ocupavam altos postos, pessoas que tinham dinheiro lá na Inglaterra e tal, que vieram para cá por motivações ideológicas. Essa galera, eles reproduzem, né, um modelo de sociedade que ele vai ser considerado pela historiografia como a gênese do que os Estados Unidos se tornaram. E aí tem uma coisa meio dicotômica, meio engraçada, meio paradoxal assim. Os caras que vêm para cá nos primeiros tempos, como é mostrado no trecho da obra de Tocqueville, Democracia na América, né? Ele fala sobre a Constituição de Connecticut de 1650, em que você vai ver que os caras tinham um controle sobre a vida particular das pessoas que era absurdo. Tipo, os caras tinham nas leis escritas mesmo quanto que você podia beber. Pessoas solteiras não podiam ter relações comerciais com outras pessoas. Então, tinha altas bizarrices nas leis, né? E também tinha o controle da bruxaria, né? Porque bruxaria era algo que, para o homem da Idade Média, e também para o homem da Idade Moderna, até um certo momento, era algo que fazia parte do mundo real. Não é à toa que você vai ver no videogame, vai ver no filme lá, que vai ter bruxa em coisa da Idade Média, vai ter dragão. Eles acreditavam mesmo que isso era possível. E a bruxaria, ela nada mais, nada menos do que você ter um contato com o demônio. É um desvio da crença padrão.
Então, haviam livros, né, que ensinavam você a detectar sinais de bruxaria, a você julgar o acusado de bruxaria e tal. Então, tudo isso estava no imaginário do pessoal que vem para cá, né, para a colônia lá da Plymouth. Bem, a gente vai falar sobre um episódio que acontece no final do século XVII, né, que é a história das bruxas de Salem. Salem é uma vila, né, que fica um pouco ao norte de Boston, né, e lá vive uma sociedade que é bastante moralista, ortodoxa, e que a mulher não tem muita vez, né, como vocês podem ver no filme As Bruxas de Salem, né, que a mulher tem relegada um papel muito diminuto na sociedade, né? Então, acontece um evento, né, em 1692, em que a filha e a sobrinha de um reverendo, elas começam a ter uns ataques, umas coisas malucas, e chega lá um médico e fala, cara, não tem nada que eu possa fazer, a medicina humana não dá conta. Elas estão possuídas. Isso vira um caso que vai ganhar grandes proporções, que é chamado por alguns de histeria coletiva, né? Então, a partir de então, vai haver um inquérito ali, né, em Salem, em que várias pessoas vão ser acusadas, né, que vai chegar a atingir 200 pessoas, e no primeiro ano, algumas das pessoas foram inclusive enforcadas, foram mortas, né? Inclusive os personagens do filme, eles de fato existiram, embora haja ali algumas modificações na história, né, para dramatizar ali e tal. Por exemplo, as meninas, elas eram crianças, né? Aí tem um relacionamento amoroso lá do John Proctor com a Abigail. Enfim, isso provavelmente não aconteceu na história real. Mas mostra o filme e o livro do Arthur Miller esse evento que é muito marcante na história dos Estados Unidos, em que há uma espécie de intolerância em relação aos desvios de conduta, e que vai levar à morte de cidadãos comuns. Esse processo ele vai terminar de uma forma muito curiosa, porque após, né, terem enforcado 20 pessoas, eles acabam, os que estavam julgando, né, percebendo que tinha uma coisa errada nisso daí, e acaba prevalecendo a ideia de que, na real, nada de sobrenatural estava acontecendo ali. E as pessoas passam a ser absolvidas, elas não confessam que elas têm contato com Satanás ou algo do tipo. Então, esse é um marco na história dos Estados Unidos, em que vai ser superada essa concepção mais mística, de crendice, e as pessoas vão passar a interpretar as coisas de uma forma mais racional. Vai haver, portanto, mudanças ali na sociedade americana, muito nítidas, evidentes dali para frente. Inclusive o pessoal que estava conduzindo o julgamento pede desculpas. E pelo erro, um ano depois. As vidas perdidas não voltam mais, mas eles reconheceram o erro, né? Até essa obra, o Arthur Miller, ele faz ali uma comparação com um evento que estava acontecendo no tempo dele, que tinha a ver com o macartismo, na época da Guerra Fria, que é uma obra escrita nos anos 50, em que está havendo uma caça às bruxas aos comunistas, e vários atores, vários diretores de cinema, eles passam a ser perseguidos e punidos. E inclusive ele se nega a entregar algum parceiro e tal. E ele faz essa obra como um manifesto, meio que velado, de forma muito inteligente, jogando um evento lá do século XVII para o contexto do século XX. Uma coisa curiosa também que o Tocqueville aponta, que embora tivesse toda essa ortodoxia religiosa nos primeiros tempos dos Estados Unidos, este modelo de sociedade era bastante democrático. Essas leis esquisitas, elas eram aprovadas por todos os cidadãos.
ou pelo menos por um grupo muito significativo de cidadãos que viviam lá na região. Então, esse tipo de participação popular direta dentro do campo da política vai assentar os alicerces para os Estados Unidos vai se tornar no futuro. Né? Então, eles veem isso daí um protótipo do que os Estados Unidos vai vir a ser pós-Constituição, pós-independência, em que eles vão construir um modelo de sociedade novo praticamente a partir do zero, apenas valendo-se de ideias de intelectuais que vieram lá da Europa. Bom, é isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Até a próxima. Tchau.